bonitinho lá em elétrica, e agora a gente não falou nada sobre isso, agora a gente começa a gravar. Podemos? Tem alguma dúvida? Ninguém? Bora lá então. A gente tudo falou sobre tensão. Agora nós vamos falar sobre corrente elétrica. Anotem. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá escrito, né? Corrente elétrica é o fluxo de elétrons. É a quantidade de elétron passando, né? Corrente elétrica. Ela é medida em ampere. A letra de ampere é aquela ali, o A. E essa grandeza vocês têm que saber. Então, se perguntar, o que é corrente elétrica? Poxa, é a quantidade elétrica que passa por um fio. É o fluxo de elétron, professor. Como é medida a corrente elétrica? É medida em amperes. Só vai existir corrente elétrica se o meu circuito estiver funcionando, né? Meu circuito desligado, não vai ter corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a quantidade de elétrons passando. Por isso que a gente abre o circuito para medir? Por isso que a gente abre o circuito para medir com o multímetro, mas tem instrumentos como a garra amperimétrica que aí não precisa, né? Eu pego e meço indiretamente. Mas sim, a gente vai medir bastante com o multímetro, a gente vai ter que abrir e botar o meu circuito, meu multímetro em série, fazer com que os elétrons passem por dentro do meu multímetro, para ele medir a quantidade que está passando. É isso mesmo, Marcos. Show de bola? Então, bora lá. Então, corrente, se falar em corrente, corrente elétrica é o fluxo de elétrons. O que é isso? É a quantidade elétrica que está passando por um fio, certo? Quem determina o quanto de corrente elétrica que passa por um fio é a carga que eu botar nesse meu circuito. Se eu botar uma lâmpada de 100 watts, vai precisar de muito elétrons. Então a corrente é muito alta. Se eu tenho uma carga com baixa potência, uma lâmpada de 5 watts, passa pouco elétron. Minha corrente é menor, certo? Eu falei ao contrário, eu acho, né? Mas bom, então, bastante elétrons passando, corrente alta. Pouco elétrons passando, corrente baixa. Ela é medida em ampere. Então a gente vai ver circuitos com 10 amperes, 15, 20, 30. Então tem diversos circuitos que têm uma quantidade de elétrons passando. Ô, professor, Ah, vou ver se eu vou saber me expressar. manda. Com a corrente alta, baixa tensão, tá Ai, certo? não consegui entender. Entender? Corre. Por exemplo, questão assim, 220 e 110 volts, tá? Quando tu toca em 110, 220 volts, tu e solta. A corrente, a tensão é alta, a corrente é baixa. Que é só Tá. te dar o tranco e te joga longe. Em 110 é ao contrário, então tu fica colado, correto? Quando tu está falando agora sim, em Alternado. residencial, aí sim, verdade. Aí sim. Eu não entendi porque eu estava comparando com um carro, disse, tensão, mas sim, essa tua relação é verdade. Eu Quanto tenho maior a tensão, menor a corrente. ficar falando dos negócios, eu o quê? Mas tá. Isso. É verdade isso. Mas a gente vai ver pouco isso porque a gente lida só com 12 volts, né? Aí não altera, mas essa frase que tu falou é verdade. Professor, Vale. isso no caso que o colega comentou, tem alguma coisa a ver quando dá aquela queda de luz também no chuveiro? Sim, sim. Não sei se o pessoal se ligou nisso aí. No caso, quando tu liga, dá aquela queda. Quando tu liga Isso. Porque tá trabalhando com mais volts lá. Não, aquela queda é que teus fios não estão bem dimensionados ou a energia que não tá te mandando não está bem dimensionada. Quando tu liga o chuveiro, ele consome muito e É. ele acaba gerando uma queda de tensão em todas as lâmpadas.
Ao ponto daquela lâmpada que recebia Isso. 110, não recebe 110, recebe menos. Isso é pelo teu fornecimento ou principalmente quando o cara não bota os fios corretos. Eu já achei, mas é geral, são todas as resistências assim. Os Tu fios nota que dá corretos. queda. Não. Se tu botar em fase diferente ou botar um fio bem grossão, não acontece isso. É. Professor, É verdade isso, me salvem, o Vai pessoal da acontecer. elétrica aí. 6 Não. milímetros já não vai deixar acontecer. Isso. Sabe o que acontece, Renato? É o seguinte, o cara vai morar numa casinha com a geladeirinha e uma TV de tubo. Começa a ganhar dinheiro, põe uma TV maior, compra uma duplex, põe ar-condicionado e os fios continuam o mesmo. Então, quando tu liga o chuveiro, o cálculo que foi feito antes para aquela quantidade de energia que precisava é muito diferente agora que tu é rico aí, tem micro-ondas, ar-condicionado, entendeu? Então, com certeza o teu fio tá... Pode falar, Valmir. Porque o fio muito grosso gera uma resistência. Tu não pode, vou botar um fio 10 milímetros para ligar uma lâmpada de 100 Não, watts. Valmir. Na indústria é assim? Na indústria, não sei, no carro eu não conheço, mas na indústria, o fio tem que ser dimensionado de acordo com a potência que tu vai consumir. Isso é verdade. Mas mais grosso não há problema. O ruim é tu botar um fino demais. É, o que eu sei Sim, também. mas mais grosso também é ruim, porque ele gera uma resistência no teu fio. Tu vai consumir mais do que tu tá aproveitando, entendeu? Vai ter um consumo. Eu não vou falar na indústria porque eu não sei, mas até onde eu sei, não. Até onde eu sei, tu só vai ter mais gasto com fio. Vai botar um fio mais grosso, vai gastar mais com fio sem necessidade. Professor, a norma diz que é fio 2,5. Depende pra tomada. Depende do que tu vai ligar. Por exemplo, se tu vai ligar agora uma torneira elétrica. Mas tem tomada 220 que é com fio 2,5, a norma diz na tabela. Isso, mas na verdade depende do que tu vai ligar. O que tu vai ligar nele? Vai ligar um ar-condicionado? Vai ligar um chuveiro? Depende do que tu vai ligar. Mas o senhor viu que no ar-condicionado a ponta dele é um fio, parece quase 1,5. Muito fino, é estranho, né? Não, cara. Pelo menos aqui em casa, não. Mas o que o senhor diz? É um 4? Cara, o meu, eu vou dizer, eu não me lembro o tamanho certinho, mas não é fininho, não. Quanto maior o fio, menos resistência, no caso. Vamos terminar essa aula, a gente vai falar sobre tudo, e aí a gente continua debatendo, aí a gente já tem esclarecido. Pode ser? O Pedro mandou avisar que a internet dele caiu, não tá conseguindo logar. Então tá. Muito obrigado. Então vou terminar isso aqui e depois a gente continua debatendo. Se um fio maior não teria caído. Eu caí agora, eu acho. Eu só vi vocês rindo, eu não consegui ouvir a piada. A internet do Pedro, se tivesse um fio bom ali, não teria caído. Mas vamos ver. Continue com essas dúvidas, é até bom para mim, que eu não manjo de indústria, tá, Valmir? Mas vamos terminar a aula e a gente continua debatendo, só para a gente equalizar todo mundo. Bom, corrente elétrica é o fluxo de elétrons, é a quantidade de elétrons fluindo. Por que eu preciso saber o que é corrente elétrica? Justamente para determinar o fio, né? Se eu preciso passar muito elétrons, bom, eu preciso de um fio mais grosso. Se eu tenho que passar pouco elétrons, bom, eu não preciso de um fio mais grosso, eu posso botar um fio um pouquinho mais fininho, a bitola menor. Fala, Renato, tá te rindo aí? Que não é o caso do Pedro, né? Sobrecarregou lá o sistema dele. Certo? Para vocês terem noção de quantidade de elétrons que a gente está falando, olhem só, vou passar para vocês essa imagem aqui. É muito elétron. 1 ampere é a mesma coisa que falar que é 1 coulomb por segundo. Deixa eu guiar. Cadê você? Corrente aqui. 1 ampere, tá aqui, ó. 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo. Tá aqui, ó. 1 coulomb por segundo é 1 ampere. Ok? Agora, não me disse nada, professor. Agora a gente tem que saber o quanto é 1 coulomb, né? Vou projetar para vocês. 1 coulomb
Vê se vocês manjam disso. 1 coulomb é equivalente a 6,25 vezes 10 na 18. Isso é a quantidade de elétrons que passa em um segundo em 1 ampere. Para quem não tem noção do que é isso, é a mesma coisa que botar 18 zeros depois do 6,25. Então, 1 coulomb, 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo, e 1 coulomb nada mais é que 6,25 vezes 10 na 18. Vou mostrar para vocês o que é isso. Isso aqui não é pergunta de prova, não se aprovarem, é só para mostrar que é elétron pra caceta, cara. É muito elétron. É mais ou menos como funcionam os quiloohms? Quiloohms não, aí a gente tá falando de resistência. Mas a gente vai chegar lá e tu vai ver que o quilo tem uma relação. Então, para vocês verem, 6,25 vezes 10. Não vou conseguir botar o 18 pequenininho, mas o 18 fica aqui no expoente, tá? É a mesma coisa que fazer assim, ó. 6, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse número aqui de elétrons por segundo. 1000, milhão, bilhão, trilhão. É o elétron pra caceta, né? Isso a gente tá falando para 1 ampere. Não tá transmitindo, senhor. Não. Ah, Não tá aparecendo aí. Eu achei que ele ia automático, perdão. Show de bola. Agora, 6,25 vezes 10 na 18, o 18 é no expoente aqui, tá? É a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. 6,25 vezes 18 zeros à direita. Aqui é 1000, aqui é milhão, aqui é bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Eu acho que é 6 sextilhão. É isso? Não sei se existe isso. É elétron pra caceta, passando em 1 segundo. É muito elétron. E a gente está falando de 1 ampere. Tem coisas no carro que consomem 10, 20, 30. Aqui é 1 ampere por segundo, passa tudo isso de elétron. É muito elétron. Não se preocupem, isso não vai ser pergunta de prova, é só um anexo para vocês. Vamos voltar para o que interessa. Então, corrente elétrica é a quantidade de elétrons passando. Eu preciso saber disso para determinar fusível, determinar a quantidade de fio, e eu sei que ela é medida em ampere, e só vai ter corrente elétrica se o meu circuito estiver em funcionamento. Vamos ver. Esse meu circuito tem corrente elétrica? Não. Não. E a Não. resposta é não, porque. Perfeito. Não, porque meu circuito está aberto. Meu interruptor está aberto aqui. A tensão vem. Tem tensão em tudo que está em amarelo, aqui é 12 volts. Mas não flui elétrons. Os elétrons saíram e trancaram. Tem uma tranqueira de elétrons. Não consegue se movimentar, porque aqui meu circuito está aberto. Então, se meu circuito estiver desligado, com certeza não tem corrente elétrica. Pode ter tensão, mas corrente elétrica não tem. Quando eu fecho o circuito, bom, agora sim. Os elétrons vão sair, passa no fusível, interruptor, passa por dentro da carga, vem e volta para a bateria. Tudo, como o meu circuito é fechado, todos os elétrons que saem da bateria vão voltar para a bateria. Vocês concordam? Meu circuito é fechado. E qual é a quantidade? Bom, vai depender principalmente dessa carga aqui. A potência dessa carga. Eu sei que cargas mais potentes, lâmpadas mais fortes, por exemplo, tem mais corrente passando, mais amperes. Cargas menores, de menor potência, tem menos amperes. Por exemplo, essa aqui consome 4 amperes. Para proteger, eu colocaria um fusível um pouquinho maior. O próximo maior é os 5 amperes. Então, aqui eu colocaria um circuito de 5 amperes. E o meu fio? O meu fio, eu colocaria um fio que aguentasse até 5 amperes. Isso é tabelado. Se eu acho tabelinha. Isso é tabelado. Tu compra a tabela de fio, vai depender diretamente
de o quanto tu quer passar em corrente. Tá aqui, ó. A gente estava falando antes. Deixa eu ver se está apresentando para vocês. Aqui eu vejo, tá apresentando. Aqui, ó. NBR, na hora brasileira, a BNT, diz, ó, se tu quer passar 15,5 amperes, o fio é de 1,5. O que quer dizer isso? Dentro dele, de cobre, tem uma área de 1,5 milímetros quadrados. Se tu quer passar mais corrente, por exemplo, 28 amperes, o fio tem que ser maior, um fio 4, de 4 milímetros quadrados. Então, quando a gente diz, opa, a norma é quanto eu tenho que botar, depende do que tu vai ligar. Se tu for ligar um chuveiro, um ar-condicionado, consome mais, eu tenho que botar um fio mais grosso, com maior espessura, porque ali tem que passar mais elétrons, né? Se eu vou ligar menos, é só para ligar a luz, eu posso botar um fio menor, certo? Essa quantidade de amperes tem descrito até nos equipamentos elétricos. Pegar o ar-condicionado, tá escrito lá, ele consome tantos amperes. E ali tu vai dimensionar o fio, certo? Normalmente vem pronto isso, né? Mas o que eu queria dizer para vocês que é tabelado. Vamos voltar lá. Show de bola. No meu... Eu tenho outra coisa que eu não sei se vocês se lembram, que quando meus elétrons passam pela minha lâmpada, eles perdem a força, né? Dá uma queda de tensão aqui na minha lâmpada, na minha carga. Isso porque é difícil passar pelo filamento da lâmpada. A gente diz que a minha lâmpada, a minha carga, é um bloqueio de elétrons, ele dificulta a passagem de elétrons. Então, no meu circuito em série, onde eu tenho a mesma lâmpada que o meu circuito anterior, mas eu tenho uma ligada na outra em série, né? Meu elétron vai passar por uma dificuldade e depois passa por outra dificuldade. Vai passar por duas dificuldades, então vai passar menos elétrons. Se aqui tinha uma lâmpada de 10 watts, e aqui eu botar outras duas lâmpadas de 10 watts, e elas ficam em série, vai passar menos corrente que no circuito anterior. Antes passava 4, agora vai passar 2 amperes. Por que isso? Porque meu elétron tem que passar por uma dificuldade, já dificultou, e agora vai ter que passar de novo por outra. Duas dificuldades. Em série. Então, com certeza, vai passar menos corrente. Isso a gente vai fazer na prática, beleza? Já no meu circuito em paralelo ou misto, quanto mais lâmpadas eu colocar em paralelo, mais elétron vai precisar. Por exemplo, nesse circuito misto aqui. Essa lâmpada daqui tem um consumo de 4 amperes. E essa parte do circuito está em série, tem consumo de 2 amperes. Só que o que sai da bateria, vocês concordam que é o somatório desse lado com esse lado? Para sair da minha bateria tem que sair 6 amperes. Então sai 6 amperes da bateria, passa pelo fusível, passa pelo interruptor. 2 amperes vão para um lado, porque aqui tem mais dificuldade, né? Tem duas lâmpadas em série, e volta para a bateria. E 4 amperes vão para o outro lado, passa por uma dificuldade e volta para a bateria. Tudo que sai da bateria de elétrons, 6 amperes, tem que voltar. Tudo que saiu tem que voltar. Então, volta os outros 6 amperes. O que eu queria mostrar com esse slide é que a quantidade de corrente num circuito em paralelo ou misto pode ser diferente. Ó, aqui nessa ramificação está passando 2 amperes e aqui está passando 4. Mas em um circuito em série, como o elétron só tem um caminho, vai ter sempre 2 amperes passando aqui, 2 amperes passando aqui, 2 amperes passando aqui, 2 amperes passando aqui, 2 amperes passando aqui. Em um circuito em série, a corrente é sempre a mesma em todos os pontos do circuito, porque o elétron só tem um caminho. No circuito em paralelo ou misto, aí pode ser diferente. Sai 6, vai 2 para um lado e 4 para o outro. Certo? A gente vai ver isso na prática. Dúvidas, questões, questionamentos? Não? Então, bora lá. Corrente elétrica, fluxo de elétrons. Então, é a quantidade de elétron que está passando por aqui, pelo fio. Eu preciso saber isso porque a espessura do fio vai
vai ser determinada pela quantidade de elétrons que irá passar por ele. Fala, Renato. Professor, então no caso a bateria mesmo vai fazer essa divisória aí para dividir os valores? Aí que tá, a bateria não divide nada. Quem determina a quantidade elétrica que vai passar pelo meu circuito é a minha carga, é meu consumidor, minha lâmpada. Se eu fiz um circuito com 2 lâmpadas em série e precisar de 2 amperes, a bateria vai mandar os 2 amperes. A bateria só manda o que a carga pediu. Agora, se eu liguei em paralelo outra lâmpada e a carga precisa de 4 amperes, bom, 2 mais 4, a bateria vai ter que mandar 6. A bateria só manda o que as cargas precisam. Então, quem determina a quantidade elétrica que vai passar é a carga. Se for transformar na tua casa, Renato, a quantidade que vai passar na tua tomada, quem decide é o que tu ligou na tomada, né? Se tu ligou uma geladeira, se tu ligou uma lâmpadazinha, se tu ligou o videogame, o Play 5, se tu ligou a tua TV de 60 polegadas, quem vai dizer o quanto vai passar de elétrons é a carga, o que tu quer ligar. E aqui também. Quem pede, quem solicita a quantidade de elétrons é a carga, as 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. A bateria só vai mandar o que foi solicitado. Então a bateria... Então tudo que ela mandou... Pode falar. Tudo que ela mandou, ela vai receber de volta. Vai receber de volta. Só vai mandar o que foi entendi. solicitado, e se mandou 6 amperes, ela vai receber 6 amperes. Porque meu circuito é fechado, né? Aí depois vai devolver de novo aqueles 6. Aham. Entendi. Certo? Mas quem determina se é 6, se é 10, é o que tu for ligar. É a potência do que tu for ligar. Mas boa tua pergunta. Ô, professor, se eu botar um fio mais grosso, vai aumentar a amperagem? Não, é aí que tá que a gente tava falando. Não, a gente vai testar isso em aula, tá? Porque quem determina a corrente, eu vou falar corrente, não vou falar mais amperagem, tá? Quem determina a corrente que vai passar no fio é a lâmpada. Se eu botar um fio mais grosso que precisa, essa lâmpada ainda vai consumir 2 amperes. O que eu não posso, Rodrigo, é botar um fio que não aguente 2 amperes. Aí o fio começa a esquentar e dá todos aqueles problemas que você já sabe. Vai passar mais do que o fio precisa. Mas se eu botar mais grosso, na teoria, em carros pelo menos, eu afirmo, não tem problema nenhum. O único problema é que tu vai gastar mais com fio. Porque o fio mais espesso é mais caro. Certo? Mais outra dúvida? Corrente, então, matamos a charada. Não falamos mais de corrente. Vamos falar agora sobre o que mede corrente. O que mede corrente é o amperímetro. Amperímetro. Anotem. Amperímetro. O meu amperímetro pode ser analógico ou pode ser digital também, né? Um digital. Só que nesse digital tem um porém. E agora, Marcos, vai entrar aquele momento que você falou. Tenho 2 tipos de amperímetros digitais. Deixa eu compartilhar agora, com certeza. Show de bola. Então, eu vou ter um fio, ok? E eu quero medir a quantidade de elétrons que passa nesse fio, por exemplo. Por quê? Se eu meço a quantidade de elétrons que passam, eu já sei que aquele equipamento está bom ou está ruim, por exemplo. O meu motor consome 30 amperes. Se eu medir e está passando 40 amperes, com certeza ele tem algum problema. Antes disso, o que vai acontecer? Vai queimar fusível, né? Mas a gente não sabe por que está queimando fusível, se é um curto-circuito, se é um motor trancado. Então, por algum motivo, eu quero medir a corrente que passa nesse fio. Existem 2 formas. Eu posso abrir o circuito, assim, ó, desconectar esse fio e pegar uma ponteira do multímetro e botar aqui e a outra aqui. Tá? Meu multímetro é um aparelho que mede quantidade de elétrons também. Então, os elétrons vão vir por esse fio, passa por dentro do multímetro e saem pelo outro e continuam no circuito. Quando eles passaram por dentro do multímetro, o multímetro mediu e te diz a quantidade de elétron que está passando. Isso foi o que tu falou, Marcos. Tem que abrir o circuito.
Beleza? Mas eu não tenho só esse jeito. Se vocês olharem no slide lá, depois eu volto, tem uma espécie, isso é usado na indústria, ou quando eu quero medir correntes altas, tem uma espécie de um alicate amperimétrico. Isso eu falei na aula de vocês quando eu falei em equipamentos, certo? Eu tenho todo fio, quando passa elétrons, ele cria um campo eletromagnético em volta dele. Um campo bem baixinho, certo? E isso é física, não tem como mudar isso. Toda vez que passa o elétron por um fio, cria um campo magnético em volta dele. Não tem como mudar isso, isso faz parte. No ensino médio, a gente se lembrava da força eletromotriz, a regra da mão direita, não sei se vocês viram. Os elétrons com fluxo para o dedão vai criar um campo magnético conforme eu fechando a mão. Bom, isso aí cai em concurso direto. Isso. Eu vi pode isso falar, no curso da FT. Também, show de bola. Isso mesmo. Então, cria um campo magnético. Isso é tão verdade que fios que eu preciso mandar sinal, tipo fio de antena, se vocês olharem o fio de antena da casa de vocês, quando vem do teto, assim, ele é coberto por uma malha. Uma malha. O que é aquela malha? É para proteger contra campo magnético que vem de fora. Isso é usado também em carro. Na área de som automotivo, quando a gente está falando em som profissional, os fios RCA, a gente diz que é blindado, nada mais é que uma malha em volta dele, para não receber nenhum campo magnético de algum fio que esteja em volta. Certo? Esse fio, então, os fios que não são blindados, os fios normais, quando passa um elétron, cria um campo magnético em volta dele. Tem ferramentas que acabam medindo esse campo magnético e te diz a corrente que está passando no fio, sem abrir circuito, sem nada. Então, o nome dessa ferramenta é uma garra amperimétrica. Ela faz o seguinte, ela, como se fosse um alicate, ela envolve o fio, imagina que eu estou envolvendo o fio aqui, ele mede esse campo magnético e te diz a quantidade de elétrons, a quantidade de corrente que está passando ali, sem encostar, sem nada, só medindo esse campo magnético. Essa garra está aqui nesse slide. Ó. Então, isso aqui é um amperímetro que tem uma garra amperimétrica. Está aqui, parece uma pinça. Quando eu, para passar no fio, aperto esse gatilho, eu vou abrir essa garra, ponho o fio exatamente no meio, ela vai medir o campo magnético e nesse mostrador vai medir a quantidade de elétrons que está passando, a corrente. Certo? Ele é tão preciso quanto o multímetro? Sim, é tão preciso quanto o multímetro. O grande lance, Marcos, é que essa garra tem escalas. Quando a garra é grande assim, ela mede só correntes grandes. Quando é corrente pequena, 10 amperes, 20 amperes, a garra é menor. Só que o custo dela, a garra é menor, e custa muito caro, que vale mais a pena eu pegar o multímetro e abrir o circuito. Não sei se eu fui bem explícito. Mas sim, ela é precisa sim, só que para medir correntes baixas, ele tem um custo maior, o sensor dele é maior. Mais caro, certo? Vou compartilhar só para vocês que nunca repararam em fios que são blindados. Esses fios que tem essa malha aqui, ó, essa malha metálica. Função dele, não receber e não transmitir campo magnético para fora. É fios que eu preciso de mandar sinal. Fio de antena, fio de som automotivo, tudo que eu preciso um sinal perfeito, sem nenhuma interferência. Chama de fio blindado, fio com malha. Tá? Então, voltando. Então, minha corrente eu meço de duas formas. Abrindo o circuito com um multímetro normal, com um amperímetro normal, ou eu também posso usar minha garra amperimétrica. Na linha automotiva, a gente usa essa garra amperimétrica para medir correntes altas, motor de partida, alternador, e assim por diante. Certo? De corrente era isso. Alguém tem alguma dúvida? Corrente elétrica? Sem dúvidas, vou passar adiante. E olha só que bacana. Vocês se lembram que a gente havia visto em fontes de computador lá? Vou passar. Olha só que bacana. Fonte do computador. Entrada de 100 a 240 volts alternada. Frequência que ela trabalha de 50 a 60 Hz.
Consumo dela na entrada, 1,2. O que é aquele A mesmo que eu me esqueci? Amperes. Amperes. A saída dela, ela é transformada para 12 volts. E contínuo, né? Tá ali o símbolo de contínuo. E sai 3 amperes. Oziel, olha só, o que tu falou. Sempre quando a gente for transformar, isso é um anexo, tá? Não se preocupe. Sempre quando a gente for transformar, tipo assim, ó, aqui entrou 100 ou 240 volts e eu diminuí para 12 volts, né? Entrou 100 e saiu 12. Sempre quando eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Olha só. E entrava 100 volts, consumindo 1,2 ampere. Baixei para 10 volts, mas agora o consumo é 3 amperes. Sempre quando eu diminuo a tensão, eu aumento a corrente. Foi o que tu falou antes, né, Zé? Show de bola. É um anexo, não se preocupe com isso. Mas eu queria mostrar o A para vocês, o ampere, né? Aqui, ó. Entrou 1,6 ampere. Saída. Tá saindo quanto aqui mesmo? 4,7. 4,7 ampere. Isso mesmo. Show de bola. E agora vocês vão ver, tem todos os equipamentos, inclusive ar-condicionado, para dizer quanto ele consome. Para ti, isso aí é para ti saber se o teu fio vai aguentar ou não, ou se estiver dimensionando uma casa, saber o que tu vai ligar na casa, para saber o fio. Por isso, fio é 2,5, bom, vai depender o que tu quer ligar, né? Quantos amperes está consumindo. Ô, senhor, eu tenho uma dúvida. O alicate amperímetro, por exemplo, no multímetro, se tu mede uma quantidade de ampere muito grande, pode queimar o multímetro. Sim. O alicate amperímetro também queima pelo campo? Cara, eu vou dizer que eu não sei, porque ele consegue medir uma quantidade absurda de corrente que eu não nunca consegui chegar nessa corrente. Eu acredito que não, tá, Marcos? Uhum. Mas quando tu vai ler o que ele consegue medir, a gente tá falando em 1000 amperes, 800 amperes, é muito ampere, é muita corrente. Eu nunca vi alguém chegar nessa corrente para queimar. Uhum. Mas mesmo que chegasse, eu acho que não queima não, cara. Eu achando, tá? Na aula que eu dei na outra terça-feira, na outra quarta, de ferramentas elétricas, para quem prestou atenção, a gente falou em alicate amperimétrico, falou em corrente que ele aguenta, e o multímetro que vocês responderam na atividade lá, lembra, né? O multímetro só podia medir até 10 amperes, era essa a resposta, 10 amperes. Então o multímetro mede correntes baixas. Quando eu quero medir correntes altas, eu vou ter que medir só com uma garra amperimétrica. Certo? Bora lá, então. Outra grandeza é a minha resistência elétrica. Anotem. Resistência elétrica. Resistência elétrica. É o que se opõe ao fluxo de elétron. Quem é o fluxo de elétron? Isso a gente já sabe. Quem é o fluxo de elétron? Corrente. A corrente elétrica. Então a corrente elétrica se opõe, quando a resistência se opõe à corrente. Ela dificulta os elétrons passar. Essa é a grande sacada. A minha resistência é medida em ohm. Está aqui escrito ohm e está ali o símbolo. O símbolo é esse aqui, ó. Parece uma ferradura. Certo? A minha resistência elétrica dificulta a passagem de elétrons. Ela bloqueia. É um dificultador. Eu sei que no meu fio ou material condutor, a minha resistência é alta ou é baixa em um fio?
É baixa. É baixa, porque ele é um condutor, ele tem que deixar passar, né? Agora, em um isolante, na fita isolante lá, a resistência é alta ou é baixa? Alto. É alta? É alta? É alta ao ponto de bloquear, dificultar tanto a passagem de elétrons, de isolar, de não deixar passar. Por que existe a fita isolante? Porque existe o cabo em volta do fio, aquele acabamento plástico ou de borracha. Ele é um isolante, ele se opõe à passagem de elétrons, não deixa passar elétrons ao ponto de não te dar choque, de isolar o circuito, não conduzir eletricidade. Certo? Então, materiais isolantes têm uma resistência muito grande. Materiais condutores têm uma resistência baixa. Certo? Em um circuito, ele diz ali, ó, em um circuito, a única resistência, a maior resistência, ele diz a mensurável, que eu consigo medir, vai ser a minha carga. Então, eu vou voltar ali ligeirinho, só um minutinho. Se eu tiver um circuito, a minha resistência só está na carga. Aqui o meu condutor deixa passar elétrons, o meu fusível deixa passar elétrons, o meu interruptor, quando fechado, deixa passar elétrons. A minha única resistência aqui é a carga. É uma lâmpada, motor. E é por isso que entra com pressão e sai sem pressão. É por isso que existe a queda de tensão, porque aqui tem uma dificuldade dos elétrons passar. Por isso que o meu circuito em série, minha corrente diminui, porque eu tenho duas dificuldades aqui, tem uma resistência, algo bloqueando, e depois outra resistência. Então, no meu circuito, a única resistência deveria ser a minha carga. Se eu tenho outra resistência no meu circuito, é um problema. É um mau contato. É uma oxidação. Certo? Então, na verdade, quando tem um problema elétrico de algo não estar funcionando bem, é sinal que eu tenho uma resistência anormal no meu circuito. Esse é o símbolo de resistência. Essa lâmpada, por exemplo, bem no aterramento dele, oxidou. Tem uma resistência, algo dificultando a passagem de elétrons. E ela se torna uma carga, como se fosse um circuito em série. Uma característica do circuito em série é a tensão se divide. Sai 12 volts, aqui gera uma queda de tensão e aqui vai gerar outra queda de tensão. Se eu for medir a queda de tensão nessa lâmpada aqui, com certeza não tem 12 volts, porque tem uma queda de tensão na minha resistência aqui, na resistência normal. Isso pode ser no interruptor, pode ser em qualquer parte do circuito, certo? Então, no carro, quando algo não está funcionando normalmente, quando está com baixa intensidade, eu sei que tem uma resistência anormal no meu circuito. Essa resistência anormal pode ser um mau contato no meu interruptor, uma oxidação na lanterna. Sabe onde isso acontece direto, gurizada? Vocês já viram lanterna de palho, Uno, quando entra água, oxida, o cara pisa no freio e o freio acende um monte de lâmpada, tudo meio fraquinha, mas o freio não acende forte. Ou dá o pisca, começa a piscar tudo, né? Começa a piscar tudo e tudo meio fraquinho, né, Rodrigo? No trio, quando tu pisa no freio, acende o painel. E isso porque eu tenho uma resistência anormal no circuito, certo? Aquela lâmpada do freio, que era para ligar com 12 volts, não vai receber 12 volts, porque tem uma resistência, e ela está dividindo a tensão, o circuito em série, com a lâmpada com uma resistência. Então, essa lâmpada não vai acender forte, não. Tem uma resistência normal. Essa resistência nas lanternas, possivelmente, é a oxidação, porque o que entra de água nessas lanternas paralelas, você não tem noção. Tem umas que parecem um aquário, né? Tá? Não se preocupe com isso ainda, a gente vai falar sobre isso. Certo? O que mede resistência elétrica é o meu ohmímetro. Ohmímetro. Pode ser analógico, pode ser digital também.
resistência que quer é a dificuldade da passagem de elétrons. É o que bloqueia. Se eu tiver muita resistência, meus elétrons não passam. Condutores têm pouca resistência. Materiais isolantes têm muita resistência. Aonde deve ter a única resistência do circuito? Na minha carga. Com certeza a pergunta de prova é essa. Então, por isso que a minha carga gera uma queda de tensão nela, porque é o único lugar que eu tenho uma resistência. Certo? Alguma dúvida sobre resistência elétrica? Como eu meço ela com multímetro? Com multímetro, eu pego ela, onde eu quero medir, e não posso ter alimentação, tem que estar desconectado do meu circuito e meço ela diretamente. Põe uma ponteira preta antes dela e uma ponteira vermelha depois dela, ou inverso, diferente. E ele vai dizer a quantidade, dificuldade de passagem de elétrons daquele componente que tu mediu. Eu não vou enfatizar muito porque a gente vai entrar nisso, tá? Mas tem circuitos que eu tenho que medir a resistência elétrica do meu circuito. QV1 é o meu sensor de temperatura do meu motor. Deixa eu separar ele aqui. Sensor de temperatura do motor. Falando em injeção elétrica agora, tá? Opa, deixa eu pegar aqui material de aula. Apostila, sensor de temperatura. Qual é a unidade de medida da resistência elétrica mesmo? Desculpa. Ohms. Ohms. Show de bola. É estranho, parece que tá falando um monte de ohms, mas é isso aí mesmo. Olha só, eu disse para vocês que isso é super importante, porque a gente vai medir diversas resistências, nível do combustível é medido em resistência. Outro cara que a gente mede resistência é desse cara aqui, ó. Ele é um sensor de temperatura do motor. Pode ser da água, do ar, do que vocês quiserem. Ele vai funcionar da mesma forma, tá? Ele vai ter 2 pinos no conectores, tá aqui os 2 pinos. Eu vou botar uma ponteira do multímetro aqui e outra lá. Mas não se preocupem, a gente vai fazer isso e a aula não é sobre multímetro, tá? Mas o que eu quero dizer, que esse sensor, a resistência dele muda conforme a temperatura. Por exemplo, se tiver 0 graus centígrados, a resistência tem que ter entre 5.500 ohms a 8.000 ohms. A central de injeção nada mais é que vê essa resistência e diz, opa, se a resistência está a 8.000 ohms, então meu motor está a 0 graus. Agora, se a minha resistência tiver 700 ohms, entre 520 e 700 ohms, então meu motor está a 60 graus. Agora, se minha resistência estiver perto do 200 ohms, meu motor está a 100 graus. Isso é um sensor genérico, tá? Não é todos os sensores que têm esse mesmo valor, mas todos os sensores trabalham assim. Agora, vocês imaginam, estão com um problema de injeção, querem ver se o sensor está marcando correto? Bom, ver a temperatura ambiente, ó, estou trabalhando perto dos 20 graus. Então, tem que dar essa resistência aqui, ó, entre 2.200 a 3.000 ohms. Ah, não, mas eu estou no verão, hoje está calor, 30 graus Celsius. Então tem que dar entre 1.500 a 2.000 ohms. E o que gera resistência dentro dele? Ele tem um componente cerâmico dentro dele para isso. É como se fosse uma liga metálica, mas uma liga de cerâmica, justamente para, quando alterar a temperatura, alterar a resistência. É como se fosse uma cera, mas com vários componentezinhos. Aí é segredo deles. Vai depender de quem fabricou. Mas a gente sabe que é uma liga cerâmica. Certo? Então, resistência é importante a gente saber, que é a dificuldade de passar de elétrons. Ah, não mostrei, viajei, né? Essa resistência fica em série com a minha central de injeção. E essa resistência, quando os elétrons passar por ela, vai gerar uma queda de tensão. O que é queda de tensão mesmo? O que é queda de tensão? Oi, qual é a pergunta?
A pergunta é, o que é queda de tensão? Diferença de potencial. É diferente de potencial, mas na carga, né? Então é a tensão consumida pela carga, né? A carga consome isso porque dentro da carga tem uma resistência, certo? E o meu sensor de temperatura é uma resistência, vocês vão ver que também ele vai gerar uma queda de tensão. Olha só. Então, o meu sensor, para saber se está funcionando, na bancada eu meço a resistência e quando estiver plugado no carro, eu vejo a queda de tensão em cima dele. Se está gerando uma queda de tensão perto dos 4 volts, é sinal que ele está a 0 graus. Se está marcando uma queda de tensão perto de 2 volts, é sinal que o meu motor está a 40 graus Celsius. Então, queda de tensão é a tensão consumida pelo meu consumidor. Eu sei que minha resistência gera uma queda de tensão toda vez que passa elétrons, e eu posso medir diretamente com ele plugado na injeção, posso medir a queda de tensão para ver se está correto. A central vê, na verdade, a queda de tensão, tá? Central elétrica. Ela vê, opa, mandei 5 volts. O meu sensor consumiu 2 volts, deu uma queda de tensão 2 volts, então sobrou 3. Se eu tenho 3 volts, é sinal que o meu sensor consumiu 2, que meu motor está a 40 graus centígrados. Esse é o cálculo dela. Não se preocupem que isso vai ser explicado na aula de injeção, só estou mostrando para vocês o quão importante é. Fechou? E a central usa isso aí para desligar o carro? Alguns modelos? Desligar o carro não, cara. O que ela faz? Para ligar o eletroventilador do radiador, para saber se o carro está superaquecendo ou não, para resfriar ou não, e principalmente para calcular a quantidade de injeção que deve colocar, né, quantidade de combustível. Eu sei que quanto mais baixa a temperatura, mais combustível tem que mandar. Então, o tempo de injeção é calculado diretamente, além da rotação, carga do motor, também pela temperatura do motor. Então, eu pergunto isso porque o meu sogro tinha uma Scenic, quando ela esquentava demais, ela desligava. Daí, quando esfriava, ligava. E ninguém achou. Eu não sei se o sensor mandava a central, via que estava muito quente e desligava o carro, sei lá. Por isso que eu perguntei. Entendi. Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu nunca vi a central desligar o motor por estar quente. O que eu já vi e aconteceu comigo é o meu carro aquecer ao ponto de esquentar o pistão lá dentro e ele agarrar no cilindro. Ele aumenta o seu diâmetro, dilata tanto de agarrar, quando agarra, tranca, meu motor desliga. Quando eu esperava friar, conseguia dar partida de novo. Mas vou dizer, não é impossível. Se eu fosse engenheiro de fábrica, poderia botar, né? Ó, se chegou a 150 graus, desliga o motor, senão esse cara vai fundir de O mais aquecimento motor. das bobinas não pode causar isso? Pode também, pode também. Pode também. Uma bobina mais para ruim do que para boa, uma bobina Fusca acontecia isso direto, né? Que o cara botava um pano quente lá na bobina, quando ela esquentava, ela parava de mandar centelha e o carro desligava, só voltava a ligar depois que a bobina estivesse fria. E no Fusca o pessoal botava um paninho com água lá na bobina. Isso sim. Mas a central desligar porque o motor atingiu certa temperatura, eu nunca vi. Então não tem nada a ver. Eu nunca vi, cara. Eu acho que... Não sei se eu vou estar falando besteira, tá? Vou até perguntar pro chefe de oficina lá. Mas eu acho que eu já peguei relatos de que o carro dos clientes estavam superaquecendo e o carro, para não estourar, ele desligava. Não sei se todos, entendeu? Dos modelos mais anteriores, mas mais os Também. novos. Tem carro que entra em modo de emergência? Modo de emergência, né? Eu vou dizer, eu nunca peguei um carro desse, mas não acho nada de errado mesmo. Se eu fosse projetar, eu diria, ó, se chegou a tantos graus, vai estragar o motor, pode desligar. Podia ser, mas em caso de emergência. Se o carro do teu sogro chegou a essa temperatura, porque tem outra coisa de errado, né? Sim, E ele ia ver o ponteiro. Então, eu acho que não é o caso desse caso do teu sogro. Mas eu nunca peguei carro assim, desligar por temperatura, mas não estaria nada de errado, não é impossível, né? Programação. Daí a gente pegava e ligava o eletroventilador direto, não acontecia. Daí a gente pensava que era isso. A central via que estava aquecendo demais e desligava o carro. Era francês, né? O carrinho. Pois é.
Não é impossível, eu nunca peguei, tá, Maurício? Não vou te mentir, eu nunca peguei. Não é impossível, como o Oziel falou, não é impossível. Chegou uma certa temperatura, desliga. Mas para chegar nessa temperatura, o carro já tem que estar fervendo, tem que estar perdendo água, tem que estar o ponteirinho lá em cima. O teu sogro ia ver lá, né? Sim, No mas vermelho. esses carros tudo mexido que já mexeram de tudo quanto é Sim, mecânico, daí ninguém acha sim. depois. Então, eu não acho impossível, eu nunca peguei, mas eu acho que o carro do teu sogro não é esse o caso. Era outra coisa. Bora lá então. Então, mostrei o quão importante é entender o que é resistência para poder saber medir, para poder ver se o sensor tá bom ou tá ruim, né? Outra grandeza é a potência elétrica, né? Potência elétrica é essa que vocês manjam. Potência elétrica é a quantidade de energia, quantidade de elétrons que minha carga precisa para poder funcionar. Ela é medida em watts. Eu sei que quanto maior a potência elétrica, mais elétrons ela precisa, né? Isso você já sabe antes de ter feito esse curso. Só que eu vou falar uma coisa diferente para vocês depois que vocês anotarem potência elétrica. Então, tudo que é mais potente precisa de mais energia. E em elétrica, mais energia, mais quantidade de elétrons. Professor, e por que quando isso acontece com luz de placa, a gente coloca uma lâmpada 4 volts e o carro é 5? A lâmpada funciona, mas mesmo assim acende o erro no painel lá, sendo que ela está acesa. Eles não medem, e tem um computador de bordo que não mede só se ela está acesa, ela mede se tu botou a potência correta, por queda de tensão, tá? Quer ver onde acontece isso direto, Marcos? Cara que tira a lâmpada e põe LED. O LED está aceso lá e mesmo assim indica que tem algum problema na lâmpada. Eles medem por queda de tensão. O computador mede por queda de tensão. E a gente viu, ele fica em série com a minha lâmpada. E se tu não botar a lâmpada de potência correta, a queda de tensão vai ser diferente, o computador indica erro. Essa é a jogada. É um circuito em série na minha lâmpada que fica medindo a queda de tensão na lâmpada. Se for diferente da calculada, apresenta como erro. Isso acontece direto em cara que põe LED. Show de bola, então. Potência elétrica é a quantidade de energia, a quantidade de elétrons que precisa. Ela é medida em watts, vai ter que ter um W do lado. E agora observe essa frase que eu vou falar, é muito importante. Quem estiver olhando outra coisa, largue o celular, é muito importante. Observe. Quanto maior a potência, mais elétrons eu preciso, concorda? Sim, só fazer um joinha se sim. Ou balança a cabeça. Sim. Se eu preciso de mais elétrons passando, a minha potência, quando for maior, a resistência dessa lâmpada tem que ser menor. Porque se eu tenho algo muito potente que precisa de muito elétrons, eu preciso bloquear muito menos os elétrons. Então a resistência dessa lâmpada vai ser menor. Sim? Balance a cabeça. Quando a potência é menor, por exemplo, uma de 5 watts, uma lâmpada de 4 watts, que nem o Max falou, ele consome menos elétrons. E, consequentemente, a resistência dele é maior. Ele bloqueia mais a passagem elétrica, porque a lâmpada tem menos potência e precisa de menos elétrons. Então, ele bloqueia mais a passagem. Então, para resumir, agora, fazendo fechamento. Uma lâmpada mais potente tem menos resistência. Não vou dizer uma lâmpada, uma carga. Uma carga, pode ser um motor aqui. Quanto maior a potência dele, menor será a resistência, porque mais elétrons ele precisa deixar passar. A gente diz que potência e resistência em carga são inversamente proporcional. Quando uma vai aumentando, se a potência está aumentando, então com certeza a resistência vai ser menor, porque precisa de mais elétrons, tem que deixar, tem que bloquear menos, certo? Aqui está uma comparação. Uma lâmpada, eu não me lembro, tinha um cálculo, essa lâmpada acho que era de 50 watts, não me lembro certinho, 55, alimentada com 12 volts, circuito fechado, lâmpada acesa, está consumindo uma corrente de 5 amperes.
Um motor de partida, agora aqui, recebendo os mesmos 12 volts, só que precisa, para funcionar, 100 amperes, precisa de mais elétrons. A pergunta é, qual dos dois tem a maior resistência elétrica, a lâmpada ou o motor? A lâmpada. A lâmpada, com certeza, né? A lâmpada. Ela tem mais resistência e deixa passar só 5 amperes. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Quem determina a quantidade de corrente que vai passar num fio ou que vai sair da bateria é a minha carga, dependendo da potência, e também dentro da minha potência eu sei que inversamente proporcional tem a minha resistência elétrica. Show de bola. Se vocês entenderam até aí, estou mais do que feliz. Alguma dúvida sobre potência? Eu não entendi direito a diferença do ampere para potência. Se o ampere também é fluxo de elétrons e os watts também. Sim. A corrente é fluxo de elétrons, como tu falaste. A potência é a energia necessária para funcionar aquele equipamento. O que eu sei? Que quanto maior a potência, maior vai ser a corrente. Se eu tenho algo que tem muita potência, mais corrente ele vai precisar. É essa a ligação. Tenho mais potência, maior também vai ser minha corrente. Potência é a energia necessária para funcionar. E a energia necessária em eletricidade é corrente elétrica. Potência em motor é quantidade de gasolina. Quanto maior o motor, mais potente, mais gasolina. Mas na eletricidade, a potência, que é o quanto ela vai gerar de trabalho, está ligado diretamente com a corrente. Quanto maior a potência, junto, maior a corrente. Elas estão ligadas diretamente. Mas potência é a quantidade de trabalho que ela produz. Uma lâmpada mais potente produz mais brilho. Mas, consequentemente, ela precisa de uma corrente maior também. Aí, nesse gráfico aí, é duas lâmpadas diferentes, né? Com certeza, Maurício. A resistência dela é diferente aqui e a potência, com certeza, é diferente. E, com certeza, a quantidade de brilho, a potência, que é isso, energia, a quantidade de brilho dela vai ser diferente. Uma vai produzir mais luminosidade que a outra. E agora, Maurício, já que tu concluiu isso, qual é que vai produzir mais brilho, a da esquerda ou da direita? A da esquerda, eu acho. Opa! É a da direita, né? É a da direita, porque ela tem menos resistência, vai passar mais elétrons, então com certeza a potência dessa aqui é maior do que aquela aqui. O dobro. Sim. Não, entendi. Fechou? Então tá. É sempre ao contrário, né, senhor? Da resistência, sim. Sim, da resistência é ao contrário. Isso. E da corrente, não, é junto. Quem perguntou, não me lembro se foi o Ricardo, entendeu potência? Potência é trabalho que vai exercer. Só que o trabalho que ele vai exercer está diretamente ligado à corrente. Quanto maior a potência, maior a corrente. Um motor de partida faz muito mais trabalho que uma lâmpada, porque ele tem que girar um motor 4 cilindros, V6, mas por consequência ele consome mais corrente também. Então potência está intimamente ligada à corrente, mas potência tem a ver com trabalho, coisa que ela consegue produzir. Ficou legal, Ricardo, mais ou menos? Relacionando com a resistência, então seria diretamente proporcional. A potência não, é inversamente proporcional. Não, eu digo entre potência e corrente. Diretamente Sim. proporcional. Exato, potência e corrente é diretamente proporcional. Exatamente, Zé, perfeita essa tua colocação. Tem lei de Ohm, tem uma lei que explica isso, tem como calcular isso, a gente vai ver superficialmente isso. Dá para mostrar isso via cálculo, matemática. Pelo triângulo aquele, professor? Isso, lei de Ohm, rei, o IP, isso mesmo. Certo? Ricardo, melhorou, piorou, ficou a mesma coisa? Ficou mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou estudar para ver se eu consigo entender. E vou pensar um jeito de falar diferente para ti depois, tá?
Mas tem que pensar que potência é trabalho. Um carro mais potente, o que ele faz? Ele acelera mais rápido, correto? Só que o problema é que ele, junto com acelerar mais rápido, ele precisa de mais energia. Energia num carro, a gente está falando de gasolina. O carro 2.0 tem mais potência, mas consome mais gasolina. Fluxo e volume? E fluxo e volume, os dois, ele consome mais. Bebe mais combustível, né? Sim. E na eletricidade, que é a potência? É a quantidade de energia que ela vai produzir. Se vai produzir mais brilho, se vai girar algo mais pesado, mas por consequência, quanto mais potência, mais energia ela vai precisar, maior junto vai ser o consumo. Só que o consumo é corrente. Então, quanto maior o motor, mais potente ele é, mas junto ele precisa de mais alimento, precisa de mais corrente. Vou falar outro dia mais sobre isso, dar uma estudadinha e depois eu vou pensar um jeito de falar diferente sobre isso. Mas começou a clarear agora. Beleza. É que nem torque e potência do carro, mais ou menos. Ou não tem nada a ver? Não, só pense em a potência do carro. Tá. Um carro 2.0 é mais potente que o 1.0? Só faz assim ou não? Sim. Sim. O que ele tem de diferente? Ele acelera mais rápido, ele faz as coisas mais rápido. Sim, né? Sim. Só que, por consequência, ele consome mais combustível, ele bebe mais, gasta mais combustível. Sim. Sim? Agora, o meu carro, o meu motor, eu estou pensando que é a minha lâmpada ou o meu motor. Quanto maior a potência da minha lâmpada, mais brilho ela vai produzir. Uma lâmpada de placa produz menos brilho que a lâmpada de farol. A lâmpada de farol, com certeza, é mais potente, sem sombra de dúvida. Só que ela precisa de mais energia. E mais energia na eletricidade é quantidade de elétron, corrente. Uma lâmpada de farol precisa mais corrente do que uma lâmpada de placa. Mas a lâmpada de placa produz menos brilho. A potência dela é menor. Produz menos trabalho. Sim. Tá clareando. Tá clareando, quando tu estudar, e semana que vem eu retomo isso. Então, o instrumento O cálculo é tensão dividido por corrente? Potência. IPE. Se tu usar potência, o cálculo, o que tu quer medir? A potência? Potência. É a corrente vezes tensão. Corrente? Ah, tá. Tá? O instrumento que mede potência, no carro a gente não utiliza isso. Mas seria o vatímetro, né? Vocês têm um vatímetro lá na caixinha de luz de vocês. Para quem não tem gato, né? A CE cobra pela potência que tu utiliza. Tantos watts hora vocês consumiram. Não é assim que vem na conta de luz para quem não tem gato? Ou até tem o vatímetro, mas vai lá e desliga de vez em quando. Quando vai, no dia seguinte vai ligar o ar-condicionado, desliga. Então o instrumento é o vatímetro. Na mecânica a gente não utiliza isso porque a potência vem descrita no componente. A lâmpada vem descrita ali. Certo? 10 horas. Deixa eu terminar de ninguém. Vamos lá. Condutor isolante, isso vocês já sabem. Eu vou deixar o material lá, mas condutores é que tem. Condutor tem uma alta resistência ou uma baixa resistência? Uma baixa resistência. Baixa, porque condutor tem que deixar conduzir elétron, né? O isolante, que esse material fica em volta, tem uma alta resistência para bloquear a passagem de elétrons. Por isso que se chama isolante. Certo? Os fios, os condutores, têm resistência no fio. Olha que absurdo que eu vou falar agora. Um fio tem resistência. Só que a resistência dele é bem baixa, mas tem. Agora vai dar de encontro ao que o Valmir falou na indústria lá, ou que o Ziel falou no som dele. Olha só como é calculada a resistência de um fio. Essa aqui é a fórmula. R de resistência é o produto de a resistividade do fio, do material, se esse fio é de ouro, prata, cobre, vezes a divisão entre o comprimento dele, é o L, dividido pela área. Então eu sei que a resistência depende do material, depende de
quão distante está esse fio e depende da grossura da área transversal dele, né? Em um carro é curto, vai ver que no fio não tem 10 metros. Então, a resistência do fio a gente diz que é quase nula. É bem baixa, ao ponto de não ser medida. É bem baixinho. Mas quando nós estamos falando em distância, transmitir energia para uma outra cidade, ou que nem o Valmir falou, na indústria, que são pavilhões grandes, bom, aí já começa a interferir. Certo? Mas no carro isso é pouco visto, porque a distância é muito pequena. Tá? Então, o que vai mudar a resistência? Isso vocês têm que saber, tá? O que vai alterar a resistência de um fio? São 4 fatores, tá? 4 fatores. Primeiro, a temperatura de que está esse fio. Eu sei que quanto maior a temperatura tiver esse fio, mais resistente vai ter esse fio, mais resistência vai ter esse fio. Certo? Então, fios ou condutores que tiverem alta temperatura têm mais resistência. Tem um campeonato na informática lá de processamento que os caras querem deixar o computador bem rápido, que utilizam até gelo seco dentro dos computadores, não sei se vocês já viram sobre isso, para tentar esfriar o máximo o computador, para todos os fiozinhos que tiver ali conduzir, ter o menos resistência possível, para conduzir muito rápido. Hidrogênio? Nitrogênio, isso mesmo, José, isso mesmo. O campeonato de teste de processador, né? Isso mesmo. Qual é a moral? Baixar bem a temperatura, porque eu sei que quanto mais baixa a temperatura, menos resistência tem o fio. Quanto mais alta a temperatura, mais resistência. Então o fio eu não quero que aqueça, não quero esquentar ele, né? É ruim esquentar. Outra coisa é o tamanho, né? Como a gente viu da fórmula, né? Quanto maior a área transversal, menor a resistência. Tipo aqui, ó. Esse fio mais fino, com certeza, tem mais dificuldade de passar de elétrons que esse fio um pouquinho mais grosso, mais espesso, bitola maior, né? E pensar em rua. Se eu ir para a praia, para a Cidreira, pela 040, pista única, eu tenho mais dificuldade, só tenho uma pista. Se eu for para a Cidreira, pela Freeway, eu tenho uma área maior, é muito mais fácil transitar pela Freeway do que pela 040. Então a 040 tem mais dificuldade, tem mais resistência. Certo? Então, quanto maior a espessura, menos resistência. O comprimento também, né? Aquilo que a gente falou da fórmula, que o Valmir falou da indústria, que o Zé falou do som dele. Quanto mais longo o fio, maior será a resistência, né? Porque um fio tem uma resistência nele. E quanto maior o fio, mais comprido, mais resistência tem nele, né? Outra coisa que tinha minha fórmula era o material, né? Olha só, o inverso de resistividade, resistência, é condutividade. Certo? Então, o meu material que menos tem resistência, que mais conduz, é a minha prata. Ele tem 7,19 vezes 10 na menos 9. Então, esse menos 9 é 9 números depois da vírgula. Então, é 0,000000006,17 a cada metro. É bem pouquinho, né? Bem baixinho. O meu cobre é o segundo mais e terceiro é o ouro, que mais conduz. Aí depois vem alumínio, tungstênio, ferro, platina, mas até chegar a materiais que não conduzem bem. Certo? De praxe, a gente utiliza cobre nos meus fios. Uma liga de cobre nos fios, né? E por que não põe prata? Pelo preço. Pelo preço, né? Imagina fio de prata. Se cobre, os caras já roubam do poste para derreter, para vender, imagina de prata. Nossa senhora.
Por que eles usam ouro, então, nos computador? Tava esperando. Sabe que tem perguntas que todas as turmas fazem, tava esperando essa pergunta. E por que raios, então, Oziel, o ouro, que é o terceiro que mais conduz, eles colocam em terminais de computador, em módulos, se tu for falar em módulos profissional, tem cabo com terminal de ouro? Porque, filho da putagem, os caras põem um material mais caro e que não conduz tão bem como cobre? Burro. Pra mim é burrice. Alguém tem noção sobre isso? Diz que a resposta é essa mesmo. Se vocês tiverem correntinha de prata, você sabe que oxida, fica preta, né? Essa oxidação é uma resistência. Cobre também, se eu deixar ele no tempo, ele oxida e oxidação é uma resistência, uma dificuldade. O que não oxida? Ouro não oxida. Então, quando eu quero contatos mais duradouros, que aguente umidade, que aguente muito tempo, eu uso o terminal de ouro. Embora ele não conduza tão bem, mas ele dura mais. O ponto que dura mais que anel de casamento, que é algo duradouro, é de ouro, né? Porque é algo duradouro. Ouro não oxida, ou demora mais tempo para oxidar em comparação à prata. Então, quando eu estou falando em algo de alta performance, eu coloco o terminal de ouro para ter certeza que ali não vai ter mau contato. E alguns computadores internos, até do computador, centrais, tem terminais de ouro dentro dela, que é para ter certeza que ali não vai ter mau contato. Porque se eu fizesse de outro material, podia ter uma oxidação e ter um mau contato. Então, tudo que eu não quero que tenha mau contato, eu faço de ouro. Show de bola. Isolante não permite passagem de elétrons, né? Ele dificulta muito. O isolante, a resistência é grande ou é pequena? Grande. É grande, né? Grande. Se vocês pegarem qualquer ferramenta, principalmente alicate, no cabo do alicate, diz a quantidade de isolamento dele. Tipo assim, ó, o ar conduz ou não conduz eletricidade? O ar? O ar. Não. Conduz. Acho que não. Essa é uma grande pergunta, né? Conduz. A resposta... Não, acho que conduz, porque tem o campo, né? Conduz, né? Mas só que a alta potência... massa na ponta, sei lá. A resposta é depende da tensão que eu estou trabalhando. Porque um material isolante dificulta muito a passagem de elétrons. Dificulta muito. Mas tem um momento que ele diz, opa, agora eu não consigo mais isolar, eu vou deixar passar. O ar tem uma alta resistência, mas chega uma tensão que ele não consegue isolar. A tensão é tão forte que empurra o elétron tão forte que conduz pelo ar. O raio é a eletricidade em movimento pelo ar, né? Concordam? Sim. Isso. Então, o ar conduz a eletricidade apenas em tensões altas, porque em tensões altas vai ter um empurrão do elétron muito forte. Pode falar, José. Não, isso teria alguma coisa a ver com a umidade do ar, essa condutividade do ar? Sim, eu sei que quanto mais úmido, menor a resistência do meu ar e com mais facilidade ele conduz. Sim, a umidade tem a ver diretamente com a condutividade. Tá certo. Então, seria esse o motivo de, às vezes, ter fuga de centelha no carro? Sim, exato. A tensão é tão grande, que o material o cabo de vela, por exemplo, de tão gasto, tão ressecado, não consegue mais isolar e acaba dando uma fuga de centelha, uma fuga de corrente. Quer ver outro caso? Mas a fuga acontece porque o ar conduz.
Porque o ar conduz e o cabo não tá 100% com seu isolamento bom, né? Tem alguma trinca, tá rachado, tá gasto, tá ressecado. Tem a ver com a resistência também, ou não, da vela, muito gasta? Sim, sim, sim. Se a vela tiver com muita resistência e o cabo com pouca, ele pula pelo cabo, os elétrons vão sempre pelo mais fácil. Se a minha vela tiver gasta, muito difícil de passar por ela, e o cabo tiver mais fácil, eu pulo pelo cabo. Certo? Olha, outra coisa bacana. Ferramentas que trabalham com eletricidade vão ter que dizer o quanto ela aguenta de isolamento. Vocês concordam que essa parte metálica conduz eletricidade, mas a parte laranja é um isolante, né? É isolado, não conduz, a resistência é alta. Sim? Concordo? Sim. Mas olha só, nas descrições técnicas está lá, ó, ideal para trabalhar em linhas de energia até 1000 volts. Se passar de 1000 volts, e volts a gente sabe que é tensão, o empurrão que o elétron recebe é tão grande, que o cabo laranja conduz a eletricidade. Então, o material isolante, ele isola, mas isola até uma tensão. Quando vocês compram fita isolante, leiam a descrição técnica, ela diz, ó, isola até uma tensão. Normalmente essa tensão é bem alta, tá? Não se preocupe, essa tensão é bem alta. Mas o que eu quero dizer é, um material isolante, ele isola até uma tensão. Não isola todas as tensões, não tem material perfeito. Como o condutor não tem condutor perfeito, tem uma pequena resistência, o material isolante também conduz pouca coisa, mas conduz em tensões altas, né? Certo? E para finalizar, e amanhã a gente está difícil para finalizar, falar sobre circuito. No meu circuito eu tenho 3 estados, 3 maneiras que eles podem ter. Meu circuito pode estar aberto, pode estar fechado, e meu circuito pode estar em curto-circuito. Curto-circuito. Meu curto-circuito, o que é? Essa é a descrição correta dele. Ó. É um circuito fechado que não apresenta resistência. É um circuito fechado que não apresenta resistência. Tá aqui o meu circuito. O meu circuito, o elétron sai, passa fusível, interruptor, lâmpada, condutor, terra e volta para a bateria. Certo? Aonde que está a maior resistência do meu circuito? Na carga. A carga, sempre, vai estar aqui. Então o elétron vai vir, passar por uma dificuldade, filha da puta, e depois volta para cá. O meu circuito em curto, vou ler de novo, é um circuito fechado que não apresenta resistência. Se esse fio antes da lâmpada encostar na minha lataria e tirar um material isolante, o elétron é um vagabundo. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai chegar aqui, vai sair da bateria, vai vir, opa, tem um caminho mais rápido para ir para a bateria, ou tem um caminho com mais dificuldade para eu chegar à bateria. Qual tu acha que eles vão escolher? Mais fácil. O mais fácil, mais rápido. Porque ele não gosta de ninguém gosta de passar trabalho, né? Então um elétron vem e passa, opa, aqui tá mais fácil. Vem por esse curto-circuito e vem a bateria. O problema é quem limita a corrente no meu circuito. Quem limita a corrente? Quem é que diz quanto de corrente tem que passar no circuito mesmo? O fusível. A carga. Não, a carga. Porque na minha carga tem a resistência, né? Então, se eu não tiver curto-circuito, meu elétron vem e a minha carga diz, opa, vai passar pouco aqui, eu tenho uma resistência, tenho uma dificuldade. Aí vai passar pouquinho elétron e poucos elétrons vão passar. No momento que eu tenho um curto-circuito, eu tenho um circuito fechado sem resistência, não tem resistência. O elétron vem, passa 1, passa 2, passa 4, é que nem... Passa todo mundo pelo mesmo lugar. Exato, é que nem Rinodê, é que nem, que fala, marketing multinível, né? Passa 1, que chama 2, que chama 4, que chama 8, vai passando ao ponto de extrapolar a quantidade de elétrons que deveria passar e meu fusível romper,
ou o meu fio começar a aquecer e queimar, mas então o meu curto-circuito é um circuito fechado que não apresenta resistência, e se não ninguém dificulta a passagem de elétrons, passa muitos elétrons por aqui ao ponto de alguma coisa não aguentar. Quem foi feito para não aguentar? O meu fusível. Mas se der algum problema no fusível, o próximo a queimar é o meu fio. O meu fio, se vocês pensarem, meu condutor, é uma pista de carro. Se ocasionar tranqueira no meu fio, eu vou aquecer esse fio. E se aquece fio, bom, pega fogo no que tem em volta. Então esse fio foi calculado para passar uma quantidade de carros por aqui, uma quantidade de elétrons. Tá, Se eu vou passar mais elétrons que deveria, vai dar congestionamento. E se dá congestionamento, aquece o fio. Falei. Daí ocorre o perigo de descarregar ou estourar a bateria, ou pilha. Aqui nesse caso, antes de dar algum problema na bateria, vai dar um problema no meu fusível, que foi preparado para isso, e depois no meu fio. Dificilmente vai chegar na bateria, porque a bateria, até aquecer essa bateria, o fio já derreteu. Estoura a bateria por outros motivos. Por isso aqui não. Quando vocês fazem um curto-circuito, quem sofre? Meu fusível, que foi preparado para isso, e meu condutor. Se meu condutor aquecer, tudo que está em volta aquece. No meu carro, eu tenho tecido em volta, eu tenho tapete em cima do fio. Posso passar uma mangueira de combustível perto do fio. Na casa de vocês, o fio vai por cima do forro, tem tesoura de madeira, às vezes o forro é de madeira, e prende fogo no que é de madeira. E aí causa um incêndio, certo? Então, um curto-circuito é um circuito fechado. O elétron tem que sair da bateria, voltar para a bateria, e não tem que ter nada diminuindo a passagem dele. Não tem nenhuma resistência, é um circuito fechado, sem resistência. Se não tem ninguém dificultando, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, 5, 6, até algo aquecer e queimar. Certo? E, senhores, desculpa segurar vocês até essa hora, terminamos. Amanhã nós vamos falar sobre circuito e a gente está no mesmo nível da outra turma. Todo mundo está igual, graças a Deus. Não tem ninguém mais disparelho. Dúvidas, questões, questionamentos sobre eletricidade que a gente falou até agora? Não? Então, discutindo sobre diâmetro de fio, não importa o diâmetro de fio no carro, tu pode botar mais grosso, não pode botar mais fino. Você não pode deixar os elétrons ter tranqueira, dificuldade no passar. Se teve dificuldade, aqueceu. Se aqueceu, é um problema. Em eletricidade, por isso que tem gente procurando problemas em fiação elétrica com câmera de temperatura. Porque sabe, né, na indústria acontece direto. Pega o painel elétrico, câmera de temperatura. Onde tem um ponto de aquecimento, é sinal que tem uma resistência, é sinal que tem um mau contato. É ali que eu tenho que arrumar. Chegou isso em carro, tá? Tem cara que procura mau contatos com uma câmera térmica passando no fio. Onde está quente, é sinal que tem um mau contato ali, tem uma resistência, certo? Se eu botar um fio maior que necessário em carro, absoluta certeza, não vai ter problema nenhum. A questão tu vai gastar sem necessidade, certo? Quanto maior, mais espesso o fio, maior a bitola, mais caro ele é. O que acontece de pegar fogo no carro? Ou o fusível havia queimado, o cara botou um de maior capacidade, trocou para um fusível maior, e também o cara compra um carro pelado e começa a botar acessórios no carro. Instala vidro, instala trava elétrica, som, e esquece que o fio original do carro foi calculado para o circuito original do carro. Quando vocês instalam algo no circuito que está no carro, vocês estão sobrecarregando os fios do automóvel. E se der congestionamento, se der tranqueira, se der passar mais elétrico que necessário, os fios vão aquecer. Então, sempre quando for instalar um outro circuito, o ideal é fazer um circuito da bateria todo novo. Dificilmente alguém faz isso, tá? Todo mundo vai embaixo do painel e acarca fio ali embaixo do painel. Certo? Dúvidas? Som, às vezes a pessoa tem algum som normalzinho, meia boca, depois vai botar um som super forte no troca fio. Aí é onde acontece. Exatamente.
Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo, porque fio, eles correm escondido, estão embaixo do carpete, e a gente não vê. Se a gente vai sentir quente, vai sentir um calor, é porque já tá pegando fogo, cara. Embora tenha muitos materiais que não incendeiem e foi feito para não propagar fogo, o carro trabalha com combustível, que é altamente inflamável, né? Certo? Carro que pega fogo, tirando os Onix lá, com problema de engenharia, é tudo carro que é instalado um monte de acessório. Tu vai ver, é carro velho, que não cuidou, o maré, né? Ou que não cuidou bem da tubulação de combustível, ou carro que instalou um monte de acessório. Aí o cara, opa, queimando meu fusível de 10. Ah, então põe de 20. Queimou o fusível de 20. Ah, então põe de 30. E esquece que os fios foram calculados por uma corrente de 10 amperes. Procure na internet e não é mentira. Tem gente que tira o fusível e põe um pedaço de arame. O fusível está queimando muito rápido, eles vão lá e põem um pedaço de arame. Deixa direto. Deixa direto, sem proteção nenhuma. Isso é comum. Ou põe um fusível e no fusível enrola um fio no fusível, entendeu? Tem um fusível e enrola um fio no fusível. Os elétrons passam pelo fio, não passam pelo fusível. Aí o fusível nunca mais queima. Principalmente carro que vocês compram de picareta, de segundo dono. O cara quer se livrar do problema. Faz qualquer coisa para não dar problema na mão dele e botar para ti, passar os 3 meses e deu. Depois o resto é contigo. Isso é direto. Certo? Senhores, não vou... Já passei esses minutos. Dúvidas, questões, questionamentos, alguma coisa? Não? Então fechou. Boa noite. Amanhã nós falamos sobre circuito e a gente está manjando tudo de eletricidade agora. Certo? Ricardo, dá uma estudadinha, qualquer coisa me chama, eu tento explicar de um jeito diferente. Vou pensar um jeito melhor também. Beleza, vou dar uma Beleza? olhadinha. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite, falou, senhores, boa noite. Obrigado. Boa noite. Se puderem, dê uma olhadinha no vídeo de freio outra hora lá. Falou!